Então, boa tarde, Psi, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse início no digital. Então, quais são esses primeiros passos, essas bases para a gente começar com segurança, para a gente ter um caminho mais certo, assim, mais correto, né? Então, eu separei algumas dicas que eu acho que vai facilitar muito o processo de vocês. E quero que vocês fiquem bem à vontade também, tá? Para tirar dúvidas, para conversar, né? Fiquem à vontade para mandar aqui no chat também. A aula está sendo gravada, então depois eu vou colocar, vou subir ela lá no YouTube e mando para vocês verem também depois, tá? Agatha, seja bem-vinda também. Acabamos de começar, tá? Qualquer coisa pode ir mandando dúvida, abrir microfone, a gente vai conversando, tá? Então vamos lá, meninas. Primeiro de tudo, uma coisa que eu sempre falo nas mentorias, em todas as aulas, a primeira coisa é ser você mesma, né? Eu acho que muito tem, assim, do digital, às vezes a gente tem essa imagem, e muito, assim, da psicologia mesmo, às vezes de ter um padrão, assim, de psicóloga, né? Ai, que se veste de um jeito, que se comporta de um jeito. E quando a gente trabalha com digital, a gente não precisa ter esse padrão, tá? Não é um padrão que funciona, um padrão que precisa ter para você poder estar presente, para você poder aparecer ali nas redes sociais, tá? E não é um padrão que vai funcionar, muito menos se for ao contrário de quem você é, né? Então, você não precisa se vestir de um jeito padrão, né? Ai, porque psicóloga usa salto, usa blazer, né? Gente, eu acho lindo, né? Pessoa que vive trabalhando de salto, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo. Eu sou a pessoa de usar tênis e estar confortável, sabe? Então, não precisa estar de um jeito diferente daquilo que é o teu. Você não precisa falar de um jeito padrão, estar ali super culta, super séria, se não é o teu jeito, né? Então, tem pessoas que vão ter uma personalidade mais séria, que vai ser o próprio jeito da pessoa, mas tem pessoas que vão ser mais brincalhonas, mais espontâneas, que são pessoas mais leves, assim, que gosta de conversar, essa conversa mais solta. Então, é muito da personalidade. E o que eu quero que vocês fiquem desse encontro hoje, desse primeiro ponto, que o importante é ser você mesmo. Então, a gente também vai trazer para a rede social o teu jeito. O teu jeito de falar, o teu jeito ali de vestir, de se comportar, os teus gostos, né? Por quê? Porque as pessoas se conectam com pessoas reais. Quando às vezes a gente tenta formar muito um padrão, muito um personagem, isso vai acabar comunicando também. E comunicando que você às vezes não está sendo você mesma, né? Que você não está sendo verdadeira ali. Então, lembrem que as pessoas se conectam com pessoas reais e isso vai aproximar muito mais. Vai gerar identificação, vai fazer a pessoa gostar do teu jeito, se identificar ali com a tua forma de falar, com o teu jeito de trabalhar, com o teu jeito de se posicionar. E isso também acaba atraindo as pessoas ali para o teu perfil, para o teu trabalho, tá? Então, se desprendam dessa ideia de que precisa ter um padrãozinho certo para estar ali. Não precisa, tá? O importante é estar ali, estar presente de um jeito que faça sentido para você, tá? Claro que um conselho que eu dou, né? E a gente vai falar sobre isso também. Não vai aparecer ali toda descabelada, né, para falar sobre um assunto importante, né? Que isso também comunica. A não ser que você vá falar, por exemplo, de maternidade real e você está se usando de exemplo. Aí faz sentido dentro do contexto, né? Então a gente tem que ter um cuidado, mas também não precisa ser um padrão quadradinho perfeito, né? Tem que ser algo que faça sentido dentro da realidade de vocês. A comunicação é outro ponto muito chave, tá? Uma coisa que a gente sempre conversa, e eu sempre trago assim nas conversas individuais, né, nas mentorias, tudo é um ponto que eu sempre bato assim. Não use muitos termos técnicos, tá? Gente, isso é uma coisa assim ó, que eu levei muito tempo para eu conseguir aprender.
Eu nunca esqueço uma vez que a minha mentora, ela me fez gravar, eu acho que umas 5 vezes de novo o mesmo vídeo, que ela falava para mim, Jéssica, você não está dando uma aula, você está falando com mães. Se você está falando com mães, elas não vão entender nada do que você está falando, porque está muito técnico, né? Então, isso é uma coisa que nós, psicólogas, a gente precisa treinar mesmo na nossa comunicação, que tem que ficar mais simples. A gente precisa comunicar de um jeito que as pessoas que vão ser nossos pacientes, no caso essas mães, entendam o que eu estou falando. Né? Então, precisa ser uma linguagem mais simples, mais acessível, porque quem tem a obrigação de entender esses termos técnicos somos nós, né, psicólogos. Então, a não ser que eu esteja falando com psicólogos, eu não preciso usar tanto termo técnico, então eu posso falar de uma forma mais simples, tá? Alinhar a nossa comunicação com o nosso público. Né? Então, o que, que eu quero dizer aqui? Para a gente realmente estar falando de uma forma que o nosso público vai entender. Né? Então, por exemplo, se eu for falar ali, qual a importância de trabalhar o vínculo mãe-bebê para o desenvolvimento da subjetividade do bebê desde a gestação? A gente entende completamente o que está sendo falado aqui. Mas aquela mãe que não é psicóloga, que já está ali com um comprometimento cognitivo por conta da gestação, né, com toda uma sensibilidade emocional, não vai entender o que, que isso significa. Né? É muito mais fácil se eu falar para ela, por exemplo, dessa forma. Por que, que é importante você conversar com o teu bebê desde a gestação? O que, que vai gerar no teu bebê, se você conversar com ele desde a gestação, o que, que vai gerar nele? O que, que vai formar nele, na personalidade dele, você conversar com ele desde a gestação? Percebem como eu estou falando a mesma coisa, só que eu estou falando de um jeito muito mais simples, mais fácil de entender. Né? Então, é essa a ideia da gente alinhar a comunicação de uma forma que o público que vai estar consumindo ali o nosso conteúdo entenda, tá? Não usar textos prontos, né, do chat GPT ali. Eu acho, gente, que o chat, ele é um aliado sensacional, principalmente nessas ideias, assim, de produção de conteúdo. Só que a gente sempre precisa dar uma avaliada, né, na forma que vem esse conteúdo, na construção que vem esse conteúdo. Então, sempre quando a gente usa ele, parem e vejam se faz sentido com o teu jeito de fazer, né? Se é o jeito que você gosta de comunicar, se você acha que as pessoas que estão ali, as mães, as gestantes que estão te acompanhando, se elas vão estar entendendo, né, o que você está querendo passar, porque muitas vezes o chat traz ideias muito legais de conteúdo, traz ali um bom suporte nesse sentido, mas às vezes a gente precisa dar uma melhorada em algumas coisas, né? Ou dar uma clarificada em algumas coisas. Então, tem algumas informações que vêm meio tortas, assim, ou vêm um pouco erradas. Então, é sempre bom a gente dar uma alinhada, tanto com a forma que você gosta de comunicar, quanto também ali com a forma que você acha que vai ser melhor para o teu público entender, né? Então, outro ponto muito chave, quanto mais simples tiver a comunicação, melhor, tá? Uma dica que eu dou aqui, que eu já fiz muito também, tá? Eu chegava para o meu noivo, né? Até hoje eu faço isso. Eu mando para ele o conteúdo e falo, tá dando para entender isso aqui, né? O que que você acha? Tá difícil? Ou para minha mãe, né? Chegava, mãe, o que que você achou disso aqui? Né, tá difícil de entender, tá fácil, tá muito técnico, né? Então a gente pedir também para as pessoas da nossa rede mesmo, da nossa convivência, que não são psicólogos, né? O que que eles estão achando do conteúdo? Se ficou fácil de entender, se ficou legal, a opinião, né? Se dá para ficar um pouco mais simples ainda. Então, é uma dica que ajuda também a gente deixar um pouco mais simples a nossa comunicação. Que eu não sei para vocês, meninas, mas para mim sempre foi uma coisa difícil. Porque eu sou uma pessoa muito técnica, então para mim é mais fácil falar tecnicamente do que às vezes deixar a comunicação mais simples, né? Então é uma dica assim que me ajudou muito,
né? E às vezes a pessoa olhando de fora, às vezes ela consegue dar algumas dicas para a gente também. Olha, isso daqui está muito difícil. Não sei o que que é essa palavra que você colocou, né? Então é algo que dá para usar bastante, tá? Vamos lá. Outro ponto importante: posicionamento. No posicionamento, a gente vai estar falando da imagem, da comunicação, da tua autoridade. A gente vai estar falando ali do conteúdo que você traz também, né? Então, a gente vai ter todo um estilo de conteúdo, né? Você vai trazer um conteúdo de ensinamento, o conteúdo que a gente ensina alguma coisa, ele passa mais autoridade. Então, ele vai passar um posicionamento. Aquele conteúdo que você traz uma opinião tua sobre algo. Então, um exemplo para vocês, para deixar mais claro. Quando eu trago um conteúdo que eu falo assim, você não é menos mãe por não ter conseguido amamentar no peito, tá? Isso é um conteúdo de posicionamento, né? Eu estou me posicionando quando eu digo que eu acho que ela continua sendo uma boa mãe, mesmo tendo dado a mamadeira para a criança, né? Então, esses conteúdos passam autoridade, passam posicionamento, tá? Então, o nosso posicionamento vai ser construído na opinião, na comunicação, na imagem que você passa, nessa autoridade que você comunica, na constância. Então, na forma que você se faz presente, também vai construindo o teu posicionamento. Tá? Então, quanto mais você se faz presente, as pessoas também vão lembrando de você. Elas vão sabendo que você está ali, que você vai aparecer, que vai ter alguma coisa relacionada ao teu trabalho, e elas vão começando a esperar isso, né? Então, tudo isso é um conjunto que vai formar o nosso posicionamento. E aí é importante a gente pensar qual a imagem que você quer passar, né? Você quer comunicar que você é uma psicóloga acolhedora, que você tem o perfil mais acolhedor, mais comunicativo, ou que você é uma psicóloga mais séria, mais autoritária, né? Qual que é a imagem que você deseja passar com o teu trabalho e com o teu perfil ali nas redes sociais, né? Seja Instagram, seja TikTok, seja YouTube, né? Independente da rede que você for utilizar, qual que é o teu desejo de comunicar esse posicionamento, né? O que que você quer comunicar com o teu trabalho, né? Quando a pessoa bater o olho ali no teu perfil, o que que você quer que ela entenda do teu trabalho, né? Como você pode ajudar ela? Tudo isso fala sobre o posicionamento, né? Então, a forma que você vai comunicar, se você vai trazer essa comunicação de uma forma um pouco mais séria, uma forma um pouco, uma voz um pouco mais serena, mais tranquila, mais séria, ou uma comunicação um pouco mais empolgada, mais comunicativa, mais alegre, né? Então, o tom da tua voz comunica, a forma que você comunica, a escolha ali das palavras, né? Então, tudo isso vai alinhando o teu posicionamento, tá? Essa autoridade que eu comentei que vai vir nos conteúdos, tá? Vai vir nas cores que você usa também, né? Então, tons mais claros vão trazer mais uma acessibilidade, uma proximidade, né? Tons mais escuros, mais fechados, passam mais uma seriedade, um distanciamento. Então, até isso, o que que você quer comunicar? O que que você quer posicionar? Né? Quando a gente trabalha com mães, com atendimento nesse sentido, às vezes é bom a gente trabalhar mais nesse foco da acessibilidade, né? Então, ou talvez fazer essa mescla, assim, né? De passar um pouquinho da autoridade, de trazer um pouco do escuro, do fechado, mas também trazer um pouco da acessibilidade, de trazer um pouco dos tons claros, um pouquinho ali, tanto na roupa, quanto o cabelo solto, os acessórios, meninas, acessórios mais redondos, né? Tudo que é mais redondo, que é mais circular, comunica mais acessibilidade, né? Então, tudo isso vai trazer o posicionamento também, né? Então, a gente vai olhar todo esse contexto para trazer o posicionamento que vocês querem ali no perfil também,
tá? E isso a gente está falando da rede social, mas vocês podem trazer o posicionamento também para o atendimento, para a comunicação, por exemplo, numa parceria, numa reunião, né? Também entra essa parte. O posicionamento também é uma estratégia, né? Então, ele também vai servir de estratégia para atrair essas pessoas, para as pessoas conhecerem o teu trabalho, para captar, para vender o teu trabalho, tanto para empresas quanto para fechar novos pacientes. O posicionamento vai comunicar muito tudo isso. Tá dando para entender um pouquinho? Me deem um sinalzinho aí que tá ok para. Sim? Tá. Qualquer dúvida vocês vão me falando, tá? Aí aqui eu trouxe duas imagens minhas para vocês verem a diferença do posicionamento, tá? Essa primeira imagem, percebam como ela está mais acessível, né? Ela tá muito mais próxima, tá ali, cabelo solto, cabelo enrolado, né? Ali fazendo um biquinho, tomando um café, a cor da unha tá mais clara, né? O blazer xadrezinho, tudo comunicando mais o ambiente ali numa cafeteria, tudo comunica mais uma acessibilidade. Qual das duas imagens passa mais seriedade, mais confiança? A segunda, né? A segunda imagem aqui, o que que a gente tem? Cores muito mais fechadas, né? O corte ali, percebam até o corte do meu blazer é mais quadrado, né? Mais fechado. A cor é mais fechada, o preto é mais fechado, né? Tudo, o cabelo preso, tudo já comunica mais uma seriedade, né? Então, comunica muito mais uma autoridade. E isso traz também posicionamento, tá? Então, aqui a gente tem dois posicionamentos diferentes que comunicam coisas muito diferentes, né? Então, o que que passa mais seriedade, né? O mais fechado, o mais sério, a cor mais fechada, o cabelo preso. Então, eu trouxe isso para vocês irem entendendo um pouquinho desse posicionamento, o que que a gente vai comunicar com cada uma das coisas. E também o que que passa mais confiança, né? Não que a primeira imagem talvez eu não possa passar confiança, talvez possa, mas a segunda passa muito mais, né? Passa muito mais seriedade, por exemplo, na venda de um produto mais caro, por exemplo, né? Então a primeira ela passa muito mais leveza, tá? Então, o nosso posicionamento também vai trazer essa comunicação aí meio que inconsciente, de certa forma, tá? Então, a gente vai olhando para tudo isso nessa construção também. O nicho, tá? Nicho é a primeira coisa de tudo, assim, ó. Tudo, primeiro de tudo, quando a gente vai construir ali um perfil, a primeira coisa é a gente definir um nicho, tá? Então, a primeira coisa de tudo, com quem você quer falar, né? Então, eu vou criar o meu perfil ali. Com quem que eu quero falar, né? Qual a área da psicologia que você mais gosta de trabalhar? Vocês duas que estão aqui, eu sei que o foco é mais a psicologia perinatal, né? Mas pode ser qualquer área da psicologia também, né? O importante é a gente definir com quem eu quero falar, né? E aqui eu trouxe essa frase que eu acho muito importante. Quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém, né? A Agatha pode falar. E daí, quando a gente quer mais de um nicho, por exemplo, ali a questão da psicologia perinatal, tenho interesse, meu olho brilha também na questão da menopausa, até porque vem demandas, e embutido ainda, que talvez possa estar um pouco atrelada ali à psicologia perinatal, mas mulheres com endometriose também têm chegado, assim. Então, eu fico nesse lugar das tentantes, as que já pariram, as que estão em transição aí desse período para menopausa, mas as. Ai, quem sou eu na fila do pão? Dá vontade de fazer de tudo um pouco. Daí eu não sei se coloco ali, por exemplo, saúde da mulher, Uhum. né? Ou se deixa mais nichado, assim como você colocou. Uhum. É uma possibilidade, tá? A gente tem duas possibilidades, tanto de deixar nesse nicho mais geral de saúde da mulher e trazer um conteúdo
meio que geral, trazer um pouquinho sobre cada coisa, e aí, Agatha, vai muito de você sentir no perfil como vai a entrega também, sabe? De testar ali produzindo conteúdo, sentir como vai essa entrega, o que entrega melhor, o que não entrega tão bem, sabe? Sempre quando a gente tem um nicho mais definido, a tendência é que ele entregue melhor, tá? Mas não quer dizer que não possa entregar bem também tendo o nicho de saúde da mulher, tá? Porque é um nicho, você pode abranger, e aí o que seria o ideal nesse caso? Ou a gente deixar muito bem trabalhado ali na tua bio, né? Deixar ali muito bem trabalhado esses aspectos ali. Então, trabalha com ali menopausa, tentantes, endometriose, né? Deixar bem pontuado ali. E aí são esses 4 pontos ali que trabalha, por exemplo, e aí a gente produz o conteúdo sobre esses pontos, né? Então não vejo problema. Ou talvez a gente tenha mais de um perfil. Só que aí isso também dá um trabalhão gigantesco, né? Então não vejo nenhum problema em a gente testar isso num perfil, sabe? E a gente sentir como vai a entrega, como vai a produção de conteúdo, e aí você volta à produção de conteúdo, dependendo ali para o que você quer mais atrair no momento, né? Se quer focar um pouquinho mais na endometriose, quer focar um pouquinho mais na menopausa, aí você vai meio que fazendo esse equilíbrio, assim, sabe? Na produção de conteúdo mesmo. Mas aí teria que ser a saúde da mulher, né? Então poderia ser o nicho, tá? Não tem problema, não acho que seja ruim. Vai, igual eu te falei, vai da gente sentir como que vai essa entrega, tá? Mas não acho que seja ruim mesmo, tá? Então, dentro da psicologia, a gente define esse nicho, né? Saúde da mulher, psicologia perinatal, né? Da mesma forma, na psicologia perinatal, a gente vai ter uma gama muito grande, né? Porque eu posso trabalhar tentantes, gestantes, puérperas, luto perinatal, né? Então, eu posso trabalhar a saúde mental paterna, né? Então, tem uma gama aí de coisas que eu posso trabalhar também. Posso trabalhar com ansiedade, com luto, com emagrecimento, isso dentro da psicologia no geral, né? Mas é importante que a gente tenha um nicho, tá? O que que eu não indico para vocês? A psicóloga que atende criança, adolescente, adulto e idoso, tá? Porque quem joga para todo lado acaba que não fala com ninguém, né? Então, isso fica amplo demais, tá? Quando a gente direciona saúde da mulher, psicologia infantil, psicologia perinatal, a gente já está nichando, né? Então já é um público específico. Mesmo que a gente pegue a saúde da mulher e vá trabalhar esses pontos específicos, já está muito mais nichado, percebe? Então já é um ponto bem positivo, tá? Então, o primeiro de tudo é a gente definir esse nicho, tá? Aí depois a gente só alinha a produção de conteúdo, tá? Definindo o nicho. Dentro do nicho, a gente ainda pode ter um subnicho. E aí isso fica a critério de vocês, tá? Caso vocês queiram nichar ainda um pouco mais, tá? E isso fica muito a critério pessoal mesmo, tá? Ainda dá para definir um pouco melhor. Então, vou trabalhar com a psicologia perinatal, mas o meu perfil vai ser voltado só para luto perinatal, só para tentantes, gestação de alto risco, puerpério. Então, ainda existe essa possibilidade de trabalhar um subnicho, tá? Precisa, Gé, é obrigatório fazer isso? Não é obrigatório, tá? Mas existe essa possibilidade, tá? Dentro dessas possibilidades, a gente tem aí que tem uma tendência a entregar melhor, a crescer um pouquinho mais rápido, mas não quer dizer que sem um subnicho também não vai entregar, não vai vir os pacientes, porque eles também vêm, tá? Então, não significa que seja obrigatório ter o subnicho, tá? Funciona também da mesma forma. Mas o subnicho também é uma possibilidade que funciona muito bem, tá? Desde que vocês se identifiquem um pouco mais, né? Já gosto muito de trabalhar o luto perinatal. Quero focar só nisso,
ótimo, vamos focar só nisso e aí foca em produzir o conteúdo só voltado para isso, tá? Porque aí também facilita a produção de conteúdo, o desenvolvimento ali da tua esteira de serviços, né? Então é algo que também pode facilitar um pouquinho. Então é uma outra possibilidade também da gente definir um subnicho, tá? Público-alvo. Alguma dúvida, gente, sobre essa parte de nicho, subnicho? Ficou tranquilo? Tudo certo. Tá, então beleza. Qualquer coisa vão falando, tá? Tá bom. O público-alvo vai ser, a gente vai definir aqui quem são as pessoas com quem eu quero falar, né? Então, é como se eu fosse definir assim, eu vou falar agora com a Agatha, com a Anne, né? Diretamente, assim. Então, qual que é o perfil dessas pessoas? Qual que é a idade dessas pessoas, né? O que que eu imagino nessas pessoas, né? Então, são mulheres, vou pegar teu exemplo, tá, Agatha? São mulheres que estão passando aí por um processo em relação à saúde, que acaba afetando a saúde mental, né? Então, a gente vai definir o perfil dessas pessoas que vão ser o nosso público-alvo. O que que elas buscam no serviço de psicologia? Né? O porquê que elas precisam do teu serviço e de que forma que o teu serviço pode ajudar essas pessoas. Né? Então, de que forma que o nosso serviço como psicólogas pode estar ajudando essas pessoas aí? Quais dores que tem essas pessoas ali? Então, quais são as dificuldades, né? Vamos pegar o exemplo ali, vamos pegar uma gestante. Quais são as dores dessa gestante? Ela tem ali a preocupação com o parto, né? Muitas vezes tem medo do parto normal, o medo da cesárea, o medo da anestesia, às vezes tem medo de não ser uma boa mãe, tem medo de não dar conta, de não saber criar essa criança, tem medo de desenvolver uma depressão pós-parto, né? Ou às vezes não consegue se posicionar com os palpites, está enfrentando ali uma dificuldade nesse sentido, né? Então, quais são as dores desse público? Né, dessas mulheres também no geral, quais são as dores, quais são as dificuldades que elas estão enfrentando emocionalmente, tá? E quais são os desejos que elas têm também? Quais os desejos dessas mulheres, dessas mães? Ela quer ser uma boa mãe, ela quer ter um parto tranquilo, ela quer passar por uma cesárea tranquila, quer ter uma boa recuperação, ela quer conseguir se posicionar ali com a rede de apoio, conseguir dizer não sem se sentir culpada, sem gerar um conflito, né? Quais são os desejos dela? Né? Ela quer ter uma boa saúde mental para não desenvolver uma depressão pós-parto, né? Quais são os desejos que vêm aí, né, desse público-alvo que você quer comunicar ali no teu perfil, tá? Por quê? Porque a gente definindo tudo isso, a gente tendo um pouco mais claro, isso vai ajudar muito a produzir o conteúdo, porque daí já sai muita ideia de conteúdo que vocês podem fazer. Porque aí a gente vai produzir o conteúdo diretamente para essas pessoas. Tá? Então, é como se eu estivesse comunicando diretamente com essas pessoas aí que eu quero conversar. Então, definir esse público-alvo também é bem importante. Que eu não vou estar falando com qualquer pessoa, né? Eu vou estar falando especificamente com essas pessoas aí. E a constância, que é um ponto-chave principal para fazer dar certo, tá? Uma coisa que eu sempre falo, assim, é um passo de cada vez. Né? Então, quando a gente trabalha aí com digital, a gente precisa ter paciência também, né? Porque é um trabalho que é um passo de cada vez, né? As coisas vão dando dar certo, mas é um passo de cada vez. Pode falar, Anne, Ô, Jéssica, e qual a diferença do público-alvo para o nicho? para o nicho, tá? O nicho, ele vai ser o geral, tá? Vai ser a Tá. psicologia perinatal no geral, tá? Ah, O tá. público-alvo vai ser, dentro da psicologia perinatal, quem é a pessoa com quem eu quero falar. Ah, entendi. Entendi. Uhum. Perfeito.
Ficou claro, Anne? Sim, aham, Uhum. Então, o público-alvo é como se eu fosse definir quem é essa pessoinha que eu vou falar. certo. Uhum, Pode falar, perfeito. Agatha. Tá, só para ver se clareou. Por exemplo, mulheres 35, sei lá, 40 anos, gestantes, ou que tiveram o filho. Eu vou funilando e dando uma forma para essa, supostamente para essa pessoa, para essa persona, é isso? Isso mesmo. Uhum, isso mesmo. Você vai definindo e vocês podem escrever, tá? Isso é uma tarefinha que a gente faz na mentoria, inclusive, de descrever quem é essa pessoa, tá? Quem é essa pessoa, quais as características, idade, personalidade, né, dessa pessoa com quem você vai estar conversando, tá? Então é isso mesmo, você vai descrever aí essa pessoa, tá? É essa a ideia, tá? Então, o nicho vai ser ali a área da psicologia que a gente vai trabalhar e o público-alvo, a pessoa dentro desse nicho, tá? Então, é como se a gente fosse detalhando mais, né? Então, ali o nicho vai ser o público em geral, né? A área em geral da psicologia, e o público-alvo dentro desse público geral, quem que é a minha pessoa ali dentro, tá? Que aí eu vou detalhar o perfil dessa pessoa com quem eu quero conversar, tá? E aí, meninas, a constância, tá? Já para a gente caminhando para finalizar nossa aula hoje, a constância é o ponto-chave para fazer dar certo, tá? Lembrem que quem não é visto não é lembrado, tá? Então, não adianta eu aparecer hoje ali no meu Instagram e daqui a um mês eu aparecer de novo, que a pessoa nem vai lembrar que eu apareci um mês atrás, né? Então, eu preciso estar constantemente. Preciso ser igual uma Virgínia da vida que posta 50 stories no dia, né? Faz 1 milhão de posts. Não, não precisa, tá? O ponto é você descobrir o que funciona para você. Mas é importante a gente manter uma constância. Já vou começar postando uma vez por semana, mas toda segunda-feira eu vou estar lá. Já vou começar postando 2 vezes na semana, que é o que eu consigo me organizar. Mas toda quarta e sexta eu vou estar lá, né? Certinho, regradinho, né? São ideias, tá, meninas? Mas eu tô dando ideias para vocês pensarem realmente no que vai funcionar na rotina de vocês. Porque não quero também que vocês sobrecarreguem a rotina de, então vou começar a postar todo dia. E aí, dali a pouco, não dá tempo, desanima e para com tudo. Não, então o ideal é que a gente comece com uma rotina que vocês conseguem encaixar, tá? Então, o ideal é a gente começar com uma rotina que eu consiga manter a constância, tá? Então, aparecer ali, se fazer vista, se fazer lembrada, tá? Uma outra dúvida que é muito comum, já vou estar repetindo o mesmo conteúdo, né? Vou estar falando sempre sobre a mesma coisa. Vai, vai até as pessoas ficarem carecas de saber sobre o assunto, tá? Por quê? Porque nós, psicólogos, a gente está careca de saber sobre o assunto, né? E a gente sabe que a gente está repetindo o assunto. Mas às vezes a pessoa que está ali, às vezes não lembra que você falou sobre isso na última vez. Às vezes está chegando pessoa nova no perfil, é a primeira vez que a pessoa está vendo esse conteúdo, né? Ou a pessoa viu o teu outro conteúdo, ela quer consumir mais igual àquele, né? Então, a repetição não é ruim, tá? É importante repetir sim, tá? E conteúdo repetido, ele tende a dar bom, né? Então, não tenham medo de repetir ali o conteúdo, de testar vários formatos. Deu certo um conteúdo no perfil, testa ele de todos os jeitos, tá? Então, não tenham medo de ser repetitivas mesmo, tá? Porque é sobre isso, a gente vai estar falando sobre os mesmos assuntos, sobre a nossa especialidade, né? Então, é sobre isso também, tá? Então, não tem problema você estar falando sobre o mesmo assunto várias vezes, tá? Mas o importante é estar presente ali dentro dessa rotina que funciona para você. Então, por isso que é importante vocês irem sentindo qual que é o ritmo que faz sentido para você,
nessa rotina que faz sentido, né? Então, consigo estar ali uma vez no story, uma vez num post, né? 2, 3 vezes no story, postando uma vez, 2 vezes na semana, né? No feed, né? Testem para ver o que funciona para vocês conseguirem manter a constância, tá? Porque é essa constância que vai gerando esse retorno ali também. Beleza? Dúvidas de tudo isso que a gente conversou hoje? Podem falar se tiver alguma dúvida. Posso, Jé? Pode. Uhum. Talvez fique até para a próxima aula, mas e quando o perfil está flopado? Porque às vezes eu sinto isso, assim, que não tem uma boa entrega, ou que, enfim, talvez seja uma discussão até para a próxima encontro, assim, o que fazer para destravar esse perfil, ou se isso realmente acontece, ou só é o conteúdo, talvez eu que não esteja conseguindo passar o desejo, ou até mesmo a atração para esse cliente, ou para esse público, essa audiência, né, se manter ali conectada e assistir até o fim, não sei, mas às vezes eu tenho uma impressão que dá uma flopada o Uhum. perfil. Uhum. Tá, vou preparar a próxima aula sobre isso, tá? Uhum. Vou anotar. Mas, Agatha, eu vou dar uma olhada no teu perfil para ver o que Uhum. eu te dar de dica. O algoritmo do Instagram também não tá tão legal também, sabe? Ele tá dando umas mudadas, assim, ele não tá tão legal também. Mas, o que a gente vai olhar? A gente sempre vai analisar o conteúdo, tá? A Anne falou também, sente isso, né? Que também tá um pouquinho flopado, né? Então, o que a gente vai olhar, meninas? O conteúdo, como é que foi a produção desse conteúdo, tá? Se às vezes é o conteúdo em si, que pode, às vezes o gancho não ficou bom do conteúdo, tá? Se às vezes o vídeo ficou muito longo, tá? Que a entrega pode não ter sido boa, o que talvez no conteúdo, que talvez tenha sido um gargalo ali que não está entregando legal. Quando é um conteúdo mais de autoridade, ele tende a não entregar muito mesmo. Né? Então, um conteúdo, por exemplo, um vídeo falado, né? Esses conteúdos mais de autoridade de ensinamento, eles tendem a não entregar muito mesmo. Né? Então, a gente sempre vai analisar o conteúdo, e aí o que é legal? Eu testar novos formatos também, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, pesquisar perfis de psicólogas, tá? Para se inspirar mesmo, né? Então, se inspirar. Esse conteúdo deu certo nesse perfil, né? Eu posso me inspirar, reproduzir, adaptar para o meu nicho e testar, né? Testar conteúdos ali, conteúdos que bateram mais de 1 milhão de visualização, que bateram ali mais de 500 mil views, conteúdos que deram certo, testa para a gente ver se ele entrega, para a gente testar no perfil de você se a gente melhora um pouquinho essa entrega, né? Então, quando está muito flopado assim, é bom a gente fazer esse teste, né? Às vezes testar conteúdo diferente, testar conteúdo mais de nível 1, que a gente chama, que é os conteúdos mais simples, assim, mais de meme, mais conteúdo de identificação, que não tem muito um ensinamento, uma profundidade, mas para a gente testar a entrega, tá? Então é algo que dá para a gente fazer. Mas eu vou dar uma olhada no perfil de vocês para ver se tem mais alguma coisa além disso que dá para fazer, tá? Mas fica de tarefa dessa aula hoje pesquisar perfis de psicólogas, tá? E a gente vê conteúdos que deram certo, que a entrega foi boa e que a gente pode tentar reproduzir adaptando para o nicho, para o conteúdo de vocês, para a gente fazer esse teste aí, tá? Beleza? Faz sentido? Faz sim. Dá um pouco de desânimo, né? Porque esse nível 1 aí é o que eu também percebo, é o que mais viraliza. Só que daí, em contrapartida, se a gente está preocupada com a autoridade, com o posicionamento, com o conteúdo de não só reproduzir do chat GPT, daí você vai, ai, que desânimo, porque, enfim. Mas também uma questão de
chamado, de porque eu faço isso e tantas outras coisas, né? Enfim, para não desanimar no meio do caminho, porque senão. Sim, mas é bem isso mesmo, tá? E também, né, a gente vai, às vezes, trazer esses conteúdos aí mais simples, assim, né, mais meme, mais assim, para tentar melhorar um pouquinho o engajamento, mas tu pode ir equilibrando também com esses mais de posicionamento, mais de autoridade, mas aí nesses mais de posicionamento, a gente já espera um engajamento pior, que a gente já sabe que é um conteúdo que tende a não dar tanto engajamento, né? Já é um conteúdo que a gente sabe que não vai entregar tanto, né? Mas dá para ir mesclando também para não ficar só o conteúdo ali de nível 1, por exemplo, tá? Mas eu entendo também o sentimento. Tá? Então, é um pouquinho dos dois, né? E aí entra um pouco dessa perseverança aí nessa constância, que eu super entendo o sentimento, que eu acho que todo mundo que trabalha com o digital tem um pouquinho disso, né? Da gente conseguir manter aí nesses altos e baixos dessas entregas, né? Sim. E Anne, alguma dúvida também? Mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Acho que eu tô no mesmo caminho aí que a Agatha. Tenho essa mesma questão do meu perfil, até porque eu não sei a Agatha, né? Mas eu tô nova, assim, né? Na área da perinatalidade, da clínica. Então, eu já sou psicóloga já faz um tempão, mas deixa eu abrir minha câmera, acho que fica mais fácil. Tô toda descabelada, olha, bem mãe, né? Bem mãe na vida real. É. Mas, assim, eu estou fazendo uma transição de carreira para a Agatha. A Jéssica já conhece a minha história, né? Mas a Agatha não. Eu estou saindo da área organizacional, indo para a área clínica. Então, aí eu fiz um perfil novo no Instagram, né? Profissional. Então, tá bem no início, assim, e confesso que está sendo bem difícil, porque eu sou uma pessoa que, pessoalmente falando, eu nunca fui, assim, de me expor no Instagram pessoal, de postar, né? Tenho o Instagram mais para acompanhar, assim, não para ser ativa, né? Então, é um desafio que está sendo bem grande, assim, para mim. Então, fazer, né, ter essa atividade, assim, de estar sempre no Instagram, colocando stories, e isso, e feed, isso e aquilo, me gasta uma energia muito grande, assim. Mas, de certa forma, tudo é adaptável, né? Precisa se adaptar aí para poder conseguir chegar no nosso objetivo, que é a captação de clientes, né? Pacientes. Sim, estamos no mesmo barco, amiga. Se estivéssemos ao vivo, eu ia te dar um abraço, sim. Gostei. É, Sim, e é todo mundo na mesma trajetória, né, meninas? Então, vejam, eu também já passei muito por esse processo, tá? Eu sei como é difícil esse processo, então digo para vocês, não desanimem, tá? Sim. É um processo que ele é trabalhoso, ele é difícil, mas ele dá certo, né? Então, e tem momentos assim que dá uma flopada mesmo, então a gente precisa ir testando, até que uma hora ele vira de novo, sabe? Uhum. Então, eu falo por experiência própria, né? Então, a gente vai, quero que vocês façam isso, tá? Eu vou dar uma olhada também no perfil de vocês, mas quero que vocês façam isso e vão me contando também como que vai. Tá Combinado? certo. combinado, então. Até a próxima. Tá Até bom, até vou mais. subir a gravação para vocês, tá? E aí manda a Tá, gravação da aula lá na comunidade, tá? tá Um beijo, certo. meninas. Até. Beijo, Beijo, tchau. tchau.